Galera, que vitória maiúscula do Botafogo, forte e imponente dentro de casa para retomar a liderança e para trilhar grandes caminhos aí rumo ao título do Campeonato Brasileiro. E não tem como a gente começar sem falar do Igor Jesus. Um centroavante que estava esperto na partida o tempo todo, faz 2 gols e poderia ter feito 3 se não fosse um gol que foi anulado por conta do impedimento do Marçal, mas é um centroavante que se mostra cada vez mais ligado, se mostra cada vez mais importante e como mostra que a diretoria do Botafogo acertou em cheio na sua contratação. Porque você chega num time onde já tem consolidada a figura do Tiquinho Soares, deixar ele no banco e você ser o titular, não é para qualquer um. Mas ele chega, inclusive, a 6 gols em agosto. Nenhum outro jogador da Série A conseguiu esse feito como ele fez, fazendo gol em jogos importantes contra o Palmeiras, agora contra o Fortaleza para retomar a liderança. E você vê que ele está cada vez mais importante. Falando do jogo taticamente, não tem como antes a gente falar de Igor Jesus sem falar do jogo. Você vê que o Botafogo, ele entrou sabendo da postura de fato do Fortaleza. Por quê? O time do Fortaleza, para quem assiste o jogo e para quem acompanha o trabalho do Vojvoda, sabe que o Fortaleza ele tem a menor média de posse de bola do Campeonato Brasileiro. Então, não é por acaso que o Fortaleza terminou o jogo contra o Botafogo com menos de 30% de posse de bola, chegou a momentos que teve 24, teve 23. Por quê? Porque o Fortaleza ele dá a bola para o adversário. E o Botafogo, ele é uma equipe muito maleável nessa temporada. Ele sabe jogar de 2 formas. Ele sabe atacar um time que está com uma defesa fechada, ele sabe entregar a bola um pouco para o adversário para conseguir explorar o contra-ataque. E é isso que ele fez o jogo todo. Você teve variâncias do Botafogo dentro da própria partida, apesar de ele ter terminado com 70% de posse de bola. E você vê que, devido a uma forte defesa do Fortaleza, o Botafogo não conseguia entrar muito na área do adversário, então sobrou chutes do arremates e quando ele conseguia entrar, estava travado. Porém, mesmo assim, você vê que o Botafogo estava tendo jogadas individuais, ele estava tendo triangulações ali no meio campo, ele estava tendo pivôs para fazer as entradas, hora do Marlon Freitas, hora do Luiz Henrique na área, horas até do próprio Igor Jesus. E aí você vê que como é um entendimento muito bom do Arthur Jorge, que mesmo o Igor Jesus não estando bem na partida, ele manteve, não colocou o Tiquinho e deixou com que o atacante fizesse 2 gols, dando confiança e dando sequência para eles. E aqui a gente precisa destacar outros 2 jogadores além do Igor Jesus. O próprio Marlon Freitas, e o Marlon Freitas ele chega a 6 assistências na temporada. E um fato interessante é que dessas 6, 3 das últimas foram no estádio Newton Santos contra adversários extremamente qualificados, contra o Fortaleza hoje, contra o Flamengo na goleada por 4-1 e contra o Palmeiras no jogo de ida da Libertadores. Então você vê que o Marlon Freitas ele está melhor que o ano passado. É um jogador que não joga tão à frente quanto estava no ano passado. Horas ele volta para fazer um segundo volante, hora ele começa armando o jogo, mas é um cara que pisa na área o tempo todo. Contra o Palmeiras, inclusive, no jogo do Brasileirão, ele teve chance de fazer gol, ele tá dando assistência, ele tá chutando pro gol, ele tá se tornando cada vez mais importante. Então você vê que a sequência e a confiança são letais para um jogador exercer melhor a função dele. Outro que se destacou foi o Barbosa na partida. Lançamento para o primeiro gol do Igor Jesus, que matou no peito e bateu na saída do João Ricardo. Cara, que lançamento, desarmes, ligado na partida o tempo todo. Ele faz uma dupla espetacular ali com o Bastos. Brigam para ser a melhor dupla de zaga do Campeonato Brasileiro, mas você vê que é um zagueiro que ficou ligado, é um zagueiro que não deixou o Breno Lopes e nem o Lucero crescer em cima deles. Deu sustância ali pro John não ficar saindo o tempo todo, então você vê que teve segurança do início ao fim. E você também teve a função muito bem estabelecida ali do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, apesar de ele não ter feito gol, ele fez uma excelente partida também. Ele é um jogador que pegou várias situações, trouxe por dentro, conseguiu limpar a marcação, você vê que ele chutou várias vezes de fora da área, teve defesa do João Ricardo. Só que do Luiz Henrique eu consigo destacar 2 pontos, que ele poderia ter feito gol, principalmente em uma situação onde ele consegue limpar o zagueiro do Fortaleza, ele tem clareado o ângulo para ele poder bater de direita, mas quando não tem confiança na perna direita, puxa para a perna esquerda de novo para tentar bater pro gol, e aí o jogador dá a linha de fundo para ele correr. Então, para mim, se o Luiz Henrique ele melhorar a sua questão da perna, que não é tão boa,
como a perna direita não é tão boa quanto a perna esquerda, você vê que ele vai se tornar um jogador mais extraordinário, porque drible 1 contra 1 ele tem, ele consegue ir pro meio, fazer pivô, dar passe de calcanhar, ele consegue deixar o jogador na cara do gol, como ele deixou hoje 2 vezes. Então você vê que é um jogador muito, mas muito importante esse ponta do Botafogo. Porém, você vê que o Arthur Jorge ele tem claramente questão daquilo que ele sabe fazer. Quando ele tira o Luiz Henrique, ele bota o Tiquinho e ele não tira o Igor Jesus e consegue fazer 2 gols. Então é um elenco que tá cada vez mais com ele, que tá tendo confiança no trabalho dele, que tá tendo sequência para os resultados conseguirem acontecer. E outro jogador que se destacou muito foi o Marçal. O Marçal conseguiu fazer jogadas individuais, conseguiu fazer parede, conseguiu fazer corredor, dando cruzamento pro gol do Igor Jesus. Então você vê que o Botafogo como um todo, ele é um conjunto muito bem estabelecido, comprou a ideia de jogo do técnico, é um time muito forte fisicamente, é um time que se manteve no ataque o tempo todo e o tempo todo ligado. E não por acaso, o Botafogo chega a 50 pontos em 25 jogos, tendo apenas 2 pontos a menos do que a campanha histórica do ano passado. E olha que a campanha do ano passado foi a melhor campanha da história dos pontos corridos. Então o Botafogo ele tá 2 pontos a menos daquele time que ficou inconstante no final do ano. E esse time é melhor do que do ano passado. Esse é o terror dos adversários. É um Botafogo mais ligado, é um Botafogo que mantém a força mental em dia, apesar daqueles deslizes contra o Palmeiras. O Botafogo vai buscar resultado, ele confirma o favoritismo, ele consegue eliminar grandes adversários, ele consegue retomar a liderança num momento em que é crucial para você se manter forte no Campeonato Brasileiro. Então você vê que tem sequência, que encanta o torcedor e que se mantém forte na briga por 2 títulos. E principalmente o Botafogo agora, não tendo a Copa do Brasil, ele consegue descansar ainda mais o seu elenco, ele consegue dar mais sequência para titulares, ele consegue fazer mais testes. Então você vê que o Botafogo ele tá firme, ele tá caminhando a passos largos para confirmar dessa vez favoritismo para o Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo ele tá muito bem nessa caminhada aí, muito melhor do que o time do ano passado. É isso, vamos ver como é que o Botafogo ele vai se comportar no restante do campeonato, mas foi uma excelente partida. Newton Santos cheio, o time confirmou o favoritismo sobre o Fortaleza, apesar do Fortaleza estar líder, o Botafogo era favorito jogando no tapetinho. Vamos ver como é que o time do Arthur Jorge se comporta até o final do ano, beleza? Tamo junto e até a próxima.